Fala, seres! Final do expediente, mas meu compromisso com vocês de mandar conhecimento ainda continua. Bom, vou te explicar um negocinho aqui sobre um esguicho em especial. O esguicho, no caso, é o Quadrafog 125, ou FQS 125, como você quer falar. São esses esguichos aqui. Como que ele funciona? Bom, depende como você quer utilizar ele para trabalhar. Primeiro, você tem que pensar na sua reserva de água. Por quê? Se a gente está falando de 30 galões por minuto, você tem uma menor vazão, porém, você tem um tempo de água maior. Agora, se você usa 125 galões, você tem mais água, maior vazão, porém, você tem menos tempo de água. Quanto maior a vazão, menos tempo você vai ter. Então, isso é muito relativo. Vou dar um exemplo, o veículo eletrificado. Nem sempre compensa você jogar muita água, principalmente se você está dentro de uma indústria. Que o importante seria você fazer o controle para que o fogo ele não se propague. Pode ser que você não consiga extinguir ele. Então eu vou te explicar como que funciona basicamente esse tipo de esguicho. Assim você vai dominar ele. Cara, é um esguicho maravilhoso. Tá vendo esses dentes aqui? Então, ele serve para quebrar água. Como assim quebrar água? Ele vai aumentar a superfície de contato da água. Logo, vai fazer com que essa água evapore mais rápido. Esse evaporar, eu estou me referindo a roubar a energia do incêndio. Mas você precisa ficar ligado. Isso é quando você começa a abrir. Se você deixar ele no jato, no desenho aqui, por exemplo, em jato compacto, ela não vai quebrar a água. Aproximadamente 45 graus, se não me falha a memória, ela começa a quebrar e funcionar. Tanto que isso aqui começa até a girar. Você consegue até fazer uma ventilação em um cômodo, que seria você colocar o esguicho para fora e aumentar a vazão. Isso vai jogar todo o calor para fora do cômodo. Porém, você desperdiça água, entre aspas, mas você baixa a caloria. Eu também não posso falar que é desperdiçar água, porque vai como você utiliza na estratégia. Então, se você tem muita água, às vezes isso pode ser eficiente. Até porque, se entrar em equilíbrio térmico dentro do incêndio, você não vai ter visibilidade quase que nenhuma. Bom, retomando. Quando a gente está com 30 galões, a gente pode ter um tempo maior e você precisa também levar em conta a sua reserva técnica. E quando a gente fala do Quadrafog, o FQS 125, que é esse carinha aqui, ele é perfeito para isso. Muita gente acha que o combate a incêndio é só você escolher o jato e apertar e ir para cima, não. Só que o incêndio, ele é energia e água é tempo. Então, sabido disso, a gente primeiro vai analisar a cena, vai ver a superfície de contato da água. Como assim vai ver? Entre aspas, quando você coloca o esguicho no modo fog, você não está espalhando a água, você está multiplicando a área de contato da água. Logo, ela vai absorver mais calor. Por quê? Quanto menor a gota, maior é a superfície total. E quanto maior é a superfície total, mais rápido a água vai absorver a energia e vai virar vapor. Ou seja, uma gota pequena, ela tem mais contato. Mais contato significa mais troca térmica. E mais troca térmica significa um resfriamento rápido. É por isso que às vezes o fog bem aplicado, ele resfria mais do que um jato sólido mal aplicado. Agora vem a parte que quase ninguém pensa. Tempo é água. E quando a gente fala do FQS 125, a gente tem 4 tipos de vazões, que seria basicamente 30 galões por minuto, 60 galões por minuto, 95 galões por minuto e 125 galões por minuto. Seguinte, ele também tem um modo, o quinto modo, só que o quinto modo é chamado de flush. Esse modo, ele serve para limpar o sistema. Então, se ele está obstruído, está com algum detrito, alguma coisa assim, você coloca no modo compacto, põe no modo flush e ele limpa o sistema. Ou seja, isso não é só um detalhe, é uma estratégia. E toda a cena, ela tem que ter uma pergunta que você precisa responder rápido. E se eu abrir esse esguicho agora? Por quanto tempo eu consigo manter o combate antes de acabar a água? Fica a dica. Se você abre em 125 galões por minuto, você tem muito poder de resfriamento. Mas a sua reserva, ela consome muito mais rápido.
Agora, se você abre em 60 galões, você tem mais tempo e você precisa ser mais inteligente na aplicação e ganhar eficiência. E aqui tem um erro que geralmente o pessoal entra. A equipe coloca no bruto, na vazão máxima, sem controle. Cara, em poucos minutos, acaba a sua água. Aí vai continuar o calor, acabou a água, acabou o controle, e agora? O que a gente faz? Então, por isso que existe um conceito que todo profissional precisa aprender. A água é um recurso finito. E o incêndio, ele não acaba quando você quer. Ele acaba quando você sustenta o resfriamento pelo tempo necessário. Ou seja, você precisa encontrar uma estratégia, do grego, estratégia. Se você tem uma reserva técnica limitada, você não pode gastar toda a água, por exemplo. Então, você tem que transformar a vazão em resultado. E o segredo para isso é você combinar a vazão adequada com um padrão correto e levar em conta a superfície de contato. O que seria a superfície de contato? Quanto mais fina, maior absorção de calor. E um fog bem aplicado, ele aumenta a eficiência térmica. O jato sólido, bem aplicado, ele atinge o foco e penetra. Agora, a vazão correta no combate, pelo tempo que a cena exige, é muito relativo. Então vai a pergunta, qual que é a melhor vazão? Não sei, depende da sua cena. Agora, qual é a vazão que me dá resfriamento suficiente sem matar meu tempo de água? Porque o incêndio, ele nada mais é que uma gestão de energia. E o combate é gestão de recurso.